Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 15 de abril. Temos um texto belíssimo na liturgia da palavra de hoje. É o texto dos discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. Como o texto é muito longo, eu não vou lê-lo, mas eu peço que agora você abra a sua Bíblia em Lucas 24, de 13 a 35. O texto é, na verdade, uma grande liturgia. A liturgia cristã, com duas grandes partes. A primeira parte está em torno da palavra de Deus, a segunda parte gira em torno do pão eucarístico fracionado. Os versículos 13 e 14 funcionam como uma espécie de contexto. É, de novo, o primeiro dia da semana. Já sabemos o significado. Surge uma nova era, uma nova humanidade, um novo tempo, qualificado pela glória da ressurreição. São dois discípulos, isto é, duas testemunhas qualificadas, como era exigido pela lei mosaica. Estão retornando para a sua aldeia, Emaús, que fica mais ou menos a 12 quilômetros de Jerusalém. Estão voltando para a sua rotina, uma rotina tantas vezes escravizadora. O que vão fazer? Talvez voltar a criar um punhado de cabras ou plantar uma roça. E conversam, no caminho, conversam sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém. É uma conversa ainda marcada pelo luto, pela dor, pela experiência da morte. Os versículos 15 a 24 nos ajudam a compreender a presença de um peregrino anônimo que trilha o caminho conosco. Enquanto conversavam, Jesus se aproxima. O Papa Francisco muitas vezes tem nos dito: somente com proximidade pode haver evangelização. Jesus começa a caminhar com os discípulos de Emaús. É assim que se faz a evangelização, aproximando-se e começando a caminhar. Assim também começa a Eucaristia. O primeiro momento da celebração eucarística são os ritos iniciais. É para que a comunidade se torne comunidade acolhedora. Mas eles estão como que cegos. Eles não conseguem perceber que é Jesus. O ressuscitado tem uma dimensão corpórea, mas é de uma outra esfera, de uma outra dimensão. Por isso, eles não conseguem perceber que é Jesus. É Jesus que toma a iniciativa e puxa a conversa. O que vocês estão conversando pelo caminho? Na frase do versículo 18, Cleófas responde: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu? Na verdade, é uma grande ironia da parte do evangelista São Lucas. Quem não sabe o que de fato está acontecendo é Cleófas. São os dois discípulos que não sabem. A ironia de Lucas nos ajuda a compreender a ignorância dos discípulos. Entre os versículos 19 e 24, eles destilam tudo aquilo que estava no coração deles, desde quando começaram a caminhar com Jesus. Jesus Nazareno, profeta poderoso em obras e palavras, versículo 19. Os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, versículo 20. No 21, eles apresentam a expectativa messiânica. Nós esperávamos que ele fosse restaurar a liberdade de Israel, mas nada aconteceu. E nos versículos 22 a 24, eles dão notícia sobre alguns relatos que as mulheres fizeram. Algumas mulheres foram ao túmulo, tiveram susto, não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que viram anjos.
Voltaram dizendo que ele está vivo, mas a conclusão do versículo 24 é muito interessante. A ele ninguém viu. Para os discípulos de Emaús, as mulheres são testemunhas apenas de uma ausência. O corpo foi roubado, o cadáver não está lá. Há uma grande ausência, mas não conseguem perceber a presença do ressuscitado. Nos versículos 25 a 27, Jesus aproveita para fazer uma grande exegese pascal, uma exegese à luz do mistério da morte e da ressurreição. Tomando a lei e os profetas, isto é, Moisés e os profetas, no Evangelho de Lucas, muitas vezes essa expressão Moisés e os profetas quer significar o Antigo Testamento inteiro. Jesus toma o Antigo Testamento e começa a refletir sobre todas as passagens que tratam da morte e da ressurreição do Messias. O coração começa a arder. Algo novo começa a bater no coração dos discípulos. Mas o melhor ainda está por vir. Versículos 28 a 32. O pão fracionado, a liturgia eucarística. Chegam ao povoado, já cai a tarde, é noitinha, e os discípulos convidam Jesus para entrar na casa com eles. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite vem vindo. E eles permanecem na casa. O versículo 30 é a síntese fundamental da liturgia eucarística. Lucas apresenta os 5 verbos típicos da liturgia eucarística. Jesus sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão, distribuiu o pão. Estes 5 verbos, sentar-se, tomar o pão, abençoar, partir e distribuir, aqui está a grande síntese da liturgia eucarística. Somente agora a identidade do peregrino se revela totalmente. Os olhos dos discípulos se abrem, como que caem as escamas, como na conversão de Paulo. E Jesus desaparece. Como é bonita essa frase no versículo 31. Jesus desapareceu diante deles. Por que será que Jesus desaparece? Agora não há mais necessidade. O ressuscitado está dentro deles. E eles reconhecem, no versículo 32, o nosso coração ardia pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras. Agora os nossos olhos se abriram. Os versículos 33 a 35 é a síntese. O coração que ardeu, os olhos se abriram. Agora eles voltam correndo a Jerusalém, à comunidade. É um caminho de retorno à vida da comunidade cristã. São 12 quilômetros. Já é noite, mas eles retornam praticamente correndo. E testemunham, ouvem o testemunho da comunidade e eles mesmos testemunham que Jesus apareceu a eles no caminho, explicando-lhes as Escrituras e ao partir o pão. Meus queridos filhos, se eu puder lhes ajudar a sintetizar esse texto, eu queria que vocês guardassem 7 palavras que nos ajudam muito a sintetizar o texto dos discípulos de Emaús. A primeira palavra, o caminho. É um caminho para a rotina, é um caminho para a aldeia, é um caminho para a vidinha miúda e cotidiana, muitas vezes escravizadora. A segunda palavra, o peregrino. Jesus é um peregrino anônimo que caminha com a humanidade. A terceira palavra, as Escrituras. A quarta palavra, a casa. A quinta palavra, o pão fracionado, a Eucaristia. A sexta palavra, na verdade, é um binômio, coração e olhos. O coração arde, os olhos se abrem. A sétima palavra, o caminho para a missão. A grande síntese desse texto dos discípulos de Emaús é fazer o nosso coração arder, abrir os nossos olhos
para que nossas comunidades sejam comunidades missionárias, abertas à missão e ao testemunho do ressuscitado. Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.